Bom dia, crianças! Hoje estamos iniciando mais uma aula de gramática e o tema da nossa aula de hoje será verbos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo dos verbos e nós vamos estudar hoje mais especificamente o tempo e o modo verbal. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar, vamos só relembrar um pouquinho o que é verbo? Vamos ver se vocês relembram aí, né? O verbo ele é aquela palavra que ele pode variar em número, em pessoa, em modo, em tempo e em voz, né? O verbo ele indica principalmente o quê? A ação, os processos, estados, mudanças de estado e também ele pode indicar fenômenos da natureza. Flexões verbais. Os verbos, eles apresentam flexões quanto ao tempo, ao modo, ao número e à pessoa. O tempo, ele indica o momento que ocorre o processo verbal. O modo, ele indica a atitude do falante, se ele está com dúvida, se ele está com certeza, impossibilidade, pedido, imposição e etc. A pessoa marca na forma do verbo a pessoa gramatical do sujeito, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. E o número revela se a pessoa está no plural ou no singular. Hoje, mais especificamente, nós vamos estudar sobre tempo verbal e também sobre o modo verbal. Então, hoje nós vamos estudar tempo e modo. Então, quando a gente fala de tempo verbal, o tempo ele indica o momento que se dá o fato expresso pelo verbo. O tempo ele se divide em 3 momentos naturais, que é o presente, o passado, também conhecido como pretérito, e o futuro. Então, o presente, em tese, ele é um fato que ocorre no momento que se fala. Já o passado, ou também vocês podem utilizar a expressão pretérito, é um fato que ocorreu antes do momento que se fala. E o futuro é o fato que ocorrerá após o momento que se fala, né? Ou seja, algo que ainda vai acontecer. Então, são esses os 3 tempos verbais: presente, passado ou pretérito e futuro. Já o modo, ele indica a atitude de certeza, de dúvida, de mando da pessoa que fala em relação ao que se anuncia. Então, vamos só prestar atenção, ter um pouco mais de atenção, para que vocês aprendam aí os modos verbais. Então, a gente tem 3, que é o indicativo, o imperativo e o modo subjuntivo. O que é o modo indicativo? O modo indicativo, ele exprime, em geral, uma ação certa, positiva, né? Que é em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Então, quando o verbo está no modo indicativo, ele exprime uma ideia de ação certa, né? Uma ação certa, uma ação positiva. Já no modo imperativo, o verbo aí ele exprime uma ordem, um conselho, um desejo, né? Um pedido. Já no modo subjuntivo, o verbo exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual ou até mesmo uma ação irreal. Então, são esses 3 modos que nós vamos estudar: o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo do verbo. Então, vejamos agora mais alguns exemplos dos modos verbais. Então, nós temos o modo indicativo, como principal característica, ele indica uma certeza, uma realidade, né? Por exemplo, João sempre estuda. Então, o verbo estuda. Nesse caso aí, ele está no modo indicativo, porque ele está indicando uma certeza, uma realidade. Já no modo subjuntivo, uma característica principal é que ele indica dúvida, possibilidade, algo possível. Por exemplo, quando eu digo João, aliás, talvez João estude amanhã. Então, eu não dei uma certeza, né? Então, ficou aí uma dúvida, uma possibilidade, né? Então, o verbo estude, ele está no modo subjuntivo. Já no modo imperativo, uma característica principal desse
desse modo é de indicar ordem ou pedido. Então, quando eu digo assim, estuda agora, João, nesse exemplo, ficou claro que eu dei uma ordem, né? Ou eu fiz um pedido para que João estudasse agora. Então, nesse caso, o verbo ele está no modo imperativo. Então, vamos só relembrar as características aí. No modo indicativo, o verbo indica uma certeza, uma realidade. No subjuntivo, ele indica uma dúvida e uma possibilidade, ou uma possibilidade no caso. E no modo imperativo, ele indica uma ordem ou um pedido. Então, agora vamos usar o nosso livro de gramática. Lá na página 209, vamos acompanhar a leitura de uma piada que diz assim: na aula de língua portuguesa, a professora diz: Carlinhos, conjugue o presente do indicativo do verbo viajar. O aluno começa: eu viajo, tu viajas, ele viaja. A professora pede: está muito devagar, vá mais depressa. Carlinhos apressado: nós voamos, vós voais, eles voam. Então, na piada, nós temos o verbo viajar e voam. Esses verbos, eles indicam uma ação, tanto o verbo viajar quanto o verbo voar, certo? E antes desses verbos, nós temos algumas palavrinhas, que são os pronomes. Nós temos o pronome eu, o pronome tu, o pronome ele, o pronome nós, vós e o pronome eles, certo? Então, observem aí que nós temos dois verbos, né? Um deles está sendo conjugado no singular e o outro está sendo conjugado no plural. Então, esses verbos, tanto o viajar quanto o verbo voar, eles indicam ações que estão acontecendo. Vamos acompanhar agora, lá na página 210 do livro de gramática, a leitura dessas imagens. Vamos observar aí. Nós temos exemplos de frases com os tempos verbais. A primeira frase diz assim: ela viajou para a praia. Observem aí o verbo, viajou. Né? Esse verbo ele está no pretérito, né? Ou passado, como também pode ser utilizado essa nomenclatura. Então, quando eu digo que ela viajou, significa algo que aconteceu antes, ontem, né? Ou no passado. Ela viaja pelo Nordeste. Esse verbo viaja, ele está no presente, porque é algo que está acontecendo agora, hoje. Então, o verbo aí, ele se encontra no presente. Já na terceira e última imagem, e também na frase, diz assim: ela viajará nas férias. Notem que o verbo viajará está no futuro, é algo que vai acontecer depois, é algo que vai acontecer amanhã, né? Futuramente. Então, as palavras pretérito, presente e futuro referem-se à ideia de tempo, como nós já vimos anteriormente na explicação inicial, certo? Então, para indicar esses tempos, as terminações dos verbos, eles sofrem mudanças. Observem aí que a palavra, o verbo viajar, ele sofreu alteração somente no final, né? Somente na terminação do verbo. Lá na primeira imagem, nós temos viajou. Né? Então, observem que o que modificou aí foi a terminação, né, do verbo, para que ele ficasse no passado. A mesma coisa aconteceu com o verbo no presente e com o verbo no futuro. Então, o verbo, ele é a palavra que pode ser conjugada nos tempos pretérito, passado e presente e futuro, né? Lembrem-se aí, pretérito e passado, a mesma coisa. Então, agora, lá na página 211, vamos acompanhar a leitura, né, e a explicação aí sobre as subdivisões dos tempos verbais. Nós temos os tempos verbais são três: presente, pretérito e futuro. Só que o pretérito, ele pode ser pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Já o futuro,
ele pode ser futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Vamos acompanhar a leitura dessa frase, que diz assim: nós voamos, vós voais, eles voam. Então, nessa frase, o verbo voar, ele indica uma ação de modo certo, preciso. Quando ele diz nós voamos, né? Ele está indicando uma ação de modo certo, de modo preciso. Então, o verbo, além dele variar em pessoa, número e tempo, ele também vai sofrer uma variação em modo, que é como nós já vimos no comecinho do vídeo na explicação, os 3 modos, né? Modo indicativo, modo imperativo e o modo